A noite em Lisboa engolia os segredos como o Tejo engola as sombras ao entardecer. João, com o coração martelando como o sino da Sé, estendeu a mão trêmula para o relógio de ouro que pendia do colete do homem cego no banco de pedra da Rua da Judiaria. Mas antes que os dedos roçassem o metal, uma voz grave e serena rasgou o silêncio. Eu sinto o teu cheiro de medo e fome, rapaz. Roubar-me não te libertará do que te prende. João congelou, o ar fugindo dos pulmões como se o chão de calçada se tivesse aberto sob os seus pés. O homem não se mexera, os olhos leitosos fixos num ponto invisível além da névoa noturna, mas a sua presença era como uma âncora no caos da mente de João. Quem és tu para me julgar? Murmurou João, recuando um passo, o instinto de sobrevivência gritando para fugir pelas ruelas labirínticas de Alfama. Mas algo na voz do estranho, uma mistura de fadiga e compaixão, o reteve, como se o destino tivesse tecido uma teia invisível naquela noite de outono chuvoso. O homem inclinou ligeiramente a cabeça, um sorriso fantasma curvando os lábios envelhecidos pelo tempo e pelas cicatrizes invisíveis da vida. Chamo-me Miguel. E tu, ladrão de relógios, chamas-te como? Vem, senta-te. A polícia pode esperar, a fome, não. João hesitou, os olhos varrendo a rua deserta, iluminada apenas pelos lampiões a gás que tremuloziam como velas no altar profano. Aos 25 anos, ele aprendera que a bondade era uma armadilha, especialmente para alguém como ele, um rapaz gay, expulso da casa paterna em Beja por um pai que preferia fingir que o filho nunca existira. Lisboa era a sua prisão dourada, ruas cheias de promessas falsas, onde os olhares de desprezo seguiam como sombras. Roubar era sobreviver, não pecar. Mas Miguel estendia a mão, cega mas firme, apontando para o banco ao seu lado. Relutante, João sentou-se, o corpo tenso como uma corda de viola prestes a rebentar. Porquê? Porquê não chamas os guardas? Eu ia levar o teu relógio, o teu dinheiro, tudo. Miguel riu baixinho, um som rouco que ecoou nas paredes caiadas. Porque eu já fui cego de outra forma, rapaz. Cego pelo ódio aos que são diferentes, pelo medo de amar quem não devia. E tu? Tu cheiras a isso tudo. Fome não é só de pão. Ele tirou do bolso um pãozinho embrulhado em papel, ainda quente da padaria da esquina, e ofereceu-o. João pegou nele, as lágrimas ardendo nos olhos enquanto mordia, o sabor a azeite e sal invadindo a boca seca. Enquanto comia, Miguel começou a falar, a voz tecendo histórias como o fado tecia lamentos nas tascas próximas. Contou de como perdera a visão num acidente de carro há 10 anos, numa estrada sinuosa do Douro, quando fugia de um casamento arranjado que o sufocava. Eu era pintor, sabes? Capturava as curvas do Tejo em telas que agora apodrecem no sótão. Mas a cegueira ensinou-me a ver o que os olhos escondem, as rachas na alma das pessoas. João ouvia, hipnotizado, o pão esquecido na mão. Nunca ninguém lhe perguntara pelo seu nome, pela cicatriz no pulso de uma noite de desespero em que quase se atirara da ponte 25 de abril. João, disse por fim, a voz rouca. E eu? Eu não sou ladrão por escolha. A família. Eles dizem que sou uma vergonha. Um pecado ambulante. Miguel assentiu, como se visse através da escuridão da confissão. O pecado é deles, por te cegarem com ódio. Vem comigo, João. A minha casa é ali em cima, na escadaria da moraria. Uma chávena de chá quente, e talvez uma conversa que não acaba em sirenes. João levantou-se, o instinto gritando traição, mas o cansaço vencia. Seguiu Miguel pelas ruas íngremes, guiado pelo som da bengala batendo no chão irregular, o cheiro de jasmim noturno misturando-se ao sal do rio. A casa de Miguel era um relicário do século XVIII, portas de madeira entalhada abrindo-se para um pátio interno com azulejos azuis representando cenas de marinheiros e amantes proibidos. Entra, disse Miguel, acendendo uma lanterna a óleo que banhou o espaço em luz âmbar. Aqui, ninguém rouba almas. Naquela noite, João dormiu no sofá de veludo gasto, acordando ao som de pássaros no limoeiro do pátio. Miguel preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com coentros frescos, pão de milho torrado, o aroma preenchendo o ar como uma promessa. Fica mais um dia, pediu Miguel, sem ordenar. João, confuso, aceitou. Conversaram horas a fio, sobre os fados que Miguel tocava na viola de fado, dedilhando melodias que faziam o coração de João doer com saudades de um amor que nunca tivera. Miguel revelou fragmentos do seu passado, um amante perdido na ditadura de Salazar, cujos beijos furtivos nas sombras de Alfama eram crimes punidos com exílio. Eu escondi-me atrás de telas e mentiras, até que o acidente me despiu de tudo. Agora, vejo com o coração. João sentiu um puxão, uma faísca perigosa no peito. Miguel era mais velho, marcado pela vida, mas a sua vulnerabilidade era um espelho para a de João. E tu? Quem te roubou o primeiro beijo? Perguntou Miguel, os dedos roçando acidentalmente os de João ao passar o chá.
João curou, contando da sua primeira paixão em Beja, um rapaz do ginásio que o traíra com sussurros de aberração, para os amigos. Eu corro de tudo que cheira a laço, confessou. Mas ali, na casa de Miguel, o mundo parecia pausar, as paredes ecoando com risos em vez de acusações. Os dias viraram semanas. João ajudava Miguel nas tarefas, descrevia as cores das flores no mercado da Ribeira, lia jornais sobre as manifestações pela igualdade em Lisboa, onde bandeiras arco-íris tremulavam contra o vento atlântico. Em troca, Miguel ensinava-o a navegar a cidade sem olhos, sentindo o pulso das multidões, o cheiro de castanhas assadas sinalizando o inverno. Mas as sombras espreitavam. Um dia, ao voltarem do chiado, um grupo de homens na taberna da Rua das Flores lançou olhares venenosos. Olha o cego com maricas, murmurou um, alto o suficiente para ferir. Miguel apertou a bengala, mas João explodiu, vai-te catar, antes que te arranque os dentes. A briga quase eclodiu, mas Miguel o puxou dali, o coração acelerado. Não gastes fúria em quem não vale a tua luz, João. Naquela noite, sob as estrelas que Miguel via através das histórias de constelações antigas, João desabafou, eu tenho medo de te magoar. Ser o ladrão que rouba o teu tempo. Miguel virou o rosto para ele, os olhos vazios mas cheios de algo profundo. Tu não roubas, João. Tu devolves-me o que a cegueira levou, a confiança num toque. O silêncio que se seguiu foi carregado, como o ar antes de uma tempestade no Tejo. João sentiu o desejo de se inclinar, de provar que o medo podia ser beijado para longe, mas recuou. Ainda não. O passado sussurrava dúvidas, e se Miguel o visse como caridade? Como um projeto para espiar culpas próprias. O primeiro conflito veio sutil, como um nevoeiro da manhã. Miguel recebeu uma carta da irmã, Ana, de Coimbra, vem para casa, irmão. Este rapaz que mencionas. É uma distração perigosa. Lembra-te do que aconteceu com Rafael. Rafael, o amante perdido, cuja memória Miguel guardava como uma ferida aberta. João encontrou a carta caída no chão, leu-a em segredo, o ciúme corroendo como vinagre. Sou só uma distração, confrontou à noite, a voz tremendo. Miguel, pego de surpresa, gaguejou, não, João. É o medo dela, não meu. Ela não entende. O que estamos a construir. Mas a semente da dúvida plantara-se. João saiu porta fora, vagando pelas ruas até o amanhecer, questionando se o roubo inicial não fora o menor dos crimes, roubar a si mesmo de uma ilusão de pertença. Quando voltou, exausto e arrependido, Miguel esperava no pátio, a viola no colo. Tocou uma morna lenta, sobre amores que renascem das cinzas. Fica, disse simplesmente. E João ficou, mas o ar entre eles mudara, mais frágil, mais precioso. Começaram a partilhar mais, João confessou as noites em que dormia em abrigos para sem-abrigo no Rocio, onde os sussurros de veado o acordavam em sobressaltos. Miguel revelou como, após o acidente, tentara o suicídio, engolindo pílulas no escuro da sua antiga galeria em Belém, só salvo pelo telefonema de um velho amigo que o arrastara de volta à luz. O laço apertava-se, mas o mundo lá fora conspirava. Numa tarde de sol invernal, enquanto passeavam pelo Jardim da Estrela, um antigo conhecido de Miguel, um galerista chamado Vasco, aproximou-se. Miguel, ainda vivo. E com companhia. Interessante. O tom era meloso, mas os olhos de Vasco devoravam João com desdém mal disfarçado. Mais tarde, em privado, Vasco sussurrou a Miguel, cuidado, amigo. Esse rapaz cheira a problemas. Lembra-te de como o último amigo te deixou na rua. Miguel dispensou, mas as palavras ecoaram. Naquela noite, discutiram pela primeira vez, ele tem razão. Eu sou o teu fardo, gritou João, lágrimas quentes. Miguel, ferido, rebateu, não. És a minha âncora. Mas o passado. Ele morde como um cão raivoso. A tensão culminou numa revelação chocante. João, limpando o sótão em busca de telas antigas para vender, uma ideia para ajudar nas despesas, encontrou uma caixa poeirenta, cartas amareladas, fotos desbotadas de Miguel jovem, abraçado a um homem de olhos escuros, e um recorte de jornal sobre um escândalo. Rafael Andrade, pintor promissor, morto em prisão após denúncia por conduta imoral, em 1974. O coração de João parou. Miguel nunca mencionara que Rafael fora preso por serem amantes, torturado até à morte nas masmorras da PIDE. Por que esconderes isto? Confrontou, a caixa aberta entre eles como uma ferida exposta. Miguel desabou no chão, o corpo tremendo. Porque dói, João. Porque eu fugi, e ele pagou o preço. Eu vivo com isso todos os dias, a culpa de sobreviver. João ajoelhou-se, abraçando-o pela primeira vez, o cheiro de tinta velha e lágrimas misturando-se.
Não foste tu. Foi o ódio deles. E eu? Eu não vou fugir. Naquele abraço, algo quebrou e reconstruiu-se, o medo deu lugar a uma promessa silenciosa. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava o próximo golpe. Dias depois, a irmã de Miguel, Ana, chegou sem aviso, o carro alugado estacionando com um guincho no pátio estreito. Alta e austera, com o cabelo preso num coque severo e um crucifixo de prata ao peito, ela era o eco vivo da educação católica que Miguel renegara. Irmão, esta casa fede a decadência. E quem é este? Intruso. Os olhos dela fixaram-se em João como lâminas, varrendo do cabelo desgrenhado à camisa poída. João recuou para a cozinha, o estômago revirando, sentindo-se exposto como um ladrão pego em flagrante, ironicamente, pela primeira vez sem culpa. Miguel, recompondo-se, guiou-a para o salão. Ana, João é meu convidado. E amigo. Ele ficou depois de um encontro casual. Ana bufou, sentando-se na poltrona de damasco. Casual. Ouvi rumores no chiado. Um ladrãozinho de rua, gay como tu eras antes de endireitares. Deus nós livre, Miguel. Após o Rafael, prometeste mudar. A menção ao nome antigo fez Miguel enrijecer, os nós dos dedos brancos na bengala. João, espreitando da porta, sentiu o ciúme e a raiva subirem como baile. Eu ouço tudo, senhora. E não sou ladrão. Não mais. Ana virou-se, o rosto contorcido em desdém piedoso. Então o quê? Um salvador. Olha para ti, rapaz, magro como um cão de rua, olhos cheios de mentiras. Meu irmão merece melhor que caridade barata. Miguel interveio, a voz firme, basta, Ana. João devolveu-me a vida que a cegueira roubou. Ele lê para mim os poemas de Pessoa, descreve as gaivotas sobre o Tejo. É mais família que tu foste nos últimos anos. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio, aquele mesmo que João quase roubara, agora repousando na prateleira como um talismã. Ana ficou 3 dias, uma presença tóxica que envenenava o ar. Cozinhava bacalhau à brás com mãos de ferro, mas as conversas à mesa eram minas, perguntas sobre o passado de João, insinuações sobre cura para inclinações pecaminosas. João suportava, por Miguel, mas à noite, no quarto improvisado, chorava baixinho, questionando se merecia aquele laço frágil. Miguel, sentindo a turbulência pelo silêncio de João, tocava-lhe o ombro no escuro. Ela parte amanhã. E nós? Continuamos. Mas o dano estava feito, João começou a notar olhares vizinhos, sussurros nas escadas da moraria. O cego e o maricas, diziam, e o medo de exposição crescia. Numa manhã de neblina, enquanto Miguel descansava, João saiu para o mercado da Ribeira, comprando figos maduros e queijo de serpa para aplacar a tensão. No caminho de volta, cruzou-se com Vasco, o galerista, bebendo café numa esplanada do bairro Alto. Ah, o pupilo do Miguel. Diz-me, quanto te paga ele pela companhia? Ou é por pena? O tom era jocoso, mas os olhos brilhavam com malícia. João ignorou, acelerando o passo, mas Vasco seguiu, a voz baixa. Cuidado, rapaz. O Miguel tem inimigos. Pessoas que ainda se lembram do escândalo do Rafael. Um erro teu, e ele cai de novo. O aviso gelou João, plantando sementes de paranoia. De volta à casa, escondeu os frutos do medo, sorrindo forçado para Miguel. O ponto de ruptura veio numa noite de temporal, o céu sobre Lisboa rasgando-se em raios que iluminavam os telhados vermelhos como sangue. Ana partira, mas deixara um presente envenenado, uma carta para o padre local, denunciando pecados na moraria. O padre, um homem idoso de Alcântara, bateu à porta ao cair da noite, a batina molhada colando-se ao corpo magro. Miguel, irmão na fé perdida, ouvi de fontes confiáveis que abrigas impurezas. Arrepende-te, antes que o bairro te expulse. Miguel, na soleira, rebateu com fúria contida, a minha casa é santuário, padre. Vai pregar noutra parte. Mas o estrago propagou-se, vizinhos batiam portas, crianças atiravam pedras na janela. João, consumido pela culpa, confrontou Miguel, isto é por minha causa. Eu sou a impureza deles. Miguel puxou-o para dentro, fechando a porta contra o vento uivante. Não. É o ódio antigo, o mesmo que matou Rafael. Mas nós podemos combatê-lo juntos. Naquele abraço sob a chuva que vazava pelo telhado, João sentiu o amor brotar, não o roubo inicial, mas uma entrega voluntária. Beijaram-se pela primeira vez, tímido e urgente, os lábios de Miguel quentes contra o frio do medo. Eu vejo-te, João, murmurou ele. Completamente.
Mas o beijo trouxe mais do que luz, trouxe perigos. Vasco, espreitando nas sombras, viu tudo através da janela embaçada. No dia seguinte, enviou uma carta anônima para a imprensa local: escândalo em Alfama, o pintor cego e o ladrão gay, herança de pecados passados. O artigo saiu no Diário de Notícias, manchete sensacionalista inflamando as ruas. Manifestantes reuniram-se à porta, gritando fora os desviados, enquanto polícias dispersavam a multidão com cacetetes. Miguel, trancado dentro, tremia. Eu sabia que o passado voltaria. João, armado de coragem, saiu para enfrentar a turba. Deixem-nos em paz. O amor não é crime. Um soco atingiu no estômago, outro no rosto, sangue misturando-se à lama. Miguel, guiado pelo som, saiu tropeçando, a bengala erguida como escudo. Parem. Ele é inocente. A visão do cego defendendo o ladrão chocou a multidão, um murmúrio de dúvida espalhando-se. Um jovem, tocado pela cena, ajudou João a levantar-se, e a turba dispersou, envergonhada. Dentro de casa, enfaixando as feridas de João, Miguel chorou: perdão. Eu trouxe isto sobre nós. João, dorido mas firme, respondeu: não. Nós trouxemos luz. E isso assusta-os. A calmaria pós-tempestade permitiu cura. João encontrou emprego numa livraria que era no Príncipe Real, lendo certos de livros sobre direitos LGBT para clientes curiosos. Miguel retomou a pintura, não com pincéis, mas ditando descrições para um aprendiz, telas táteis com texturas que viam através do toque. O amor deles floresceu em gestos pequenos, passeios ao pôr do sol no castelo de São Jorge, onde Miguel via a cidade através das palavras de João, noites de fado privado, vozes entrelaçando-se em harmonias de vulnerabilidade. Mas o destino girava outra roda. Uma carta chegou de Beja. O pai de João, morrendo de cancro, pedia perdão. Volta, filho. Eu errei. João hesitou, o perdão uma corda bamba sobre o abismo. Miguel encorajou-o: vai. O ódio morre com o tempo, o amor, não. João partiu, deixando Lisboa para trás por uma semana agonizante. Em Beja, o pai, fraco na cama de ferro, confessou: eu temi o que não entendia. Perdi-te por orgulho. O abraço final foi seco, mas real, um passo para além da cicatriz. De volta, João encontrou Miguel à espera no cais do Sodré, o vento salgado despenteando os cabelos. Eu perdoei-o, disse João. Miguel sorriu, e eu perdoei-me. Graças a ti. Mas o reencontro trouxe uma surpresa. Ana, redimida por uma crise própria, enviara flores e uma nota: eu estava errada. Deixem-me conhecer o homem que te salvou, irmão. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, pétalas de laranjeira caindo nas ruas como confetes de um casamento celestial. João e Miguel, agora inseparáveis, exploravam a cidade com uma liberdade nova, mãos dadas nas esplanadas do Chiado, ignorando olhares curiosos. A livraria onde João trabalhava tornara-se refúgio, prateleiras de Saramago e Pessoa misturadas com manifestos Kier, clientes partilhando histórias de coming-outs tardios. Tu mudaste tudo aqui, disse a dona, uma lésbica de Setúbal chamada Rita. Trouxeste cor ao ar poeirento. Miguel, inspirado, organizou uma exposição tátil na Galeria de Vasco, ironicamente, o mesmo que outrora tramara. Toque para ver, chamava o cartaz, esculturas de argila e tecido convidando visitantes a sentir as paisagens do Tejo através das mãos. A abertura foi um sucesso, dedos curiosos traçando relevos de gaivotas em voo, sussurros de assombro enchendo o salão. João guiava Miguel pelo meio da multidão, descrevendo rostos extasiados. Eles veem-te agora, amor. Não o cego, mas o artista. Miguel apertou a sua mão: eles veem-nos. Juntos. Mas sob a superfície de paz, correntes subterrâneas agitavam-se. Vasco, forçado a engolir o orgulho pela bilheteira cheia, aproximou-se de João num canto sombreado. Impressionante, o teu encanto. Mas lembra-te, o Miguel é frágil. Um escândalo, e tudo desaba. O aviso era velado, mas João sentiu o veneno. Vasco invejava não só a fama renascida de Miguel, mas o amor que ele nunca tivera, um casamento de fachada escondendo noites solitárias. Guarda o teu ciúme para ti, rebateu João, virando as costas. Mas a semente plantara-se, confiança era um luxo frágil. Dias depois, uma chamada noturna quebrou o idílio. Era o aprendiz de Miguel, um jovem de Évora chamado Tomás, voz trêmula: Senhor Miguel, encontrei algo no sótão da galeria antiga. Cartas. De Rafael. E uma ameaça gravada numa delas: pagarás pelo que nos fizeste. Miguel, pálido apesar da cegueira, chamou João à sala. É do passado. Rafael tinha inimigos,
colecionadores que nos acusaram de plágio, rivais que odiavam o nosso amor aberto. João leu as cartas em voz alta, as palavras de Rafael dançando como fantasmas. Meu amor, eles vêm por nós. Mas o nosso toque é a verdadeira arte. A descoberta reacendeu medos dormentes. Naquela noite, enquanto o trovão ribombava sobre o castelo, Miguel confessou mais. Após a morte dele, eu bebi até ao esquecimento, pintei quadros negros que vendi para sobreviver. Um deles desapareceu. Stolen, talvez por vingança. João, abraçando-o, jurou: não deixarei que o passado nos roube o presente. Mas o sono fugiu, sombras dançando nas paredes como acusadores. O conflito escalou quando um quadro perdido reapareceu, vendido em leilão no Porto, assinado falsamente como de Miguel. O comprador, um magnata de vinho do Douro, acusou fraude, arrastando o nome de Miguel para os tribunais. Jornais sensacionalistas reviveram o escândalo: pintor cego em novo roubo, amante gay no centro. A multidão regressou, desta vez com repórteres, flash cegando o cego. João defendeu a porta, gritando para os microfones: é mentira. Miguel é a vítima, não ladrão. Mas dentro, Miguel desmoronava: eu atraio o caos, João. Vai-te, antes que te suje. João recusou, os olhos flamejando. Nunca. Nós enfrentamos isto juntos. Contrataram um advogado, um Aliquier de Cascais, amigo de Rita, que desenterrava provas, a assinatura falsificada traçada por mão trêmula, coincidente com a caligrafia de Vasco. Confrontado na galeria, Vasco desabou: eu fiz por amor. Ao Miguel. Ele era meu, antes do Rafael. Queria destruí-lo para reconstruí-lo aos meus pés. A confissão, gravada por Tomás, selou o destino: Vasco preso por fraude, o quadro devolvido, a reputação de Miguel limpa. O triunfo trouxe catarse. Na praia de Cascais, sob o sol de verão, Miguel e João caminharam na areia, ondas lambendo os pés. Obrigado por veres através das minhas sombras, disse Miguel. João riu, salgado pelo mar: e tu, através das minhas mentiras. O beijo ali, com o Atlântico como testemunha, foi selo de um capítulo fechado. Mas o destino, sempre tramagonhador, preparava o maior choque. Uma carta chegou de Espanha: Rafael não está morto. Sobrevivi à prisão, mudei-me para Madrid. Volto por ti, Miguel. O mundo parou. João leu as palavras, o coração em queda livre. Quem era ele, agora? Um interlúdio num amor épico. O envelope era simples, selo espanhol desbotado pelo tempo, mas as palavras dentro dele explodiram como uma granada no salão tranquilo. João releu 3 vezes, a voz falhando ao traduzir para Miguel: eu escapei da PIDE com a ajuda de contrabandistas, cruzei a fronteira ferido mas vivo. Passei anos escondido, mudando nomes, até que um artigo sobre a tua exposição me encontrou. Eu amo-te ainda, Miguel. Volto para casa, para nós. Rafael. Miguel ficou imóvel, o rosto uma máscara de choque, mãos tremendo ao tocar o papel como se fosse uma relíquia sagrada. João sentiu o chão tremer, não por ciúme imediato, mas por um pavor primordial: ser o impostor numa história maior que ele. O que fazes agora? Perguntou, a voz um sussurro rouco. Miguel levantou-se devagar, guiando-se pela memória das paredes. Eu preciso de tempo. Rafael era o meu tudo, antes da luz se apagar. As palavras cortaram João como facas de azulejo partido. Ele saiu para as ruas de Alfama, o sol do meio-dia queimando como julgamento, vagando até o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de pecados e redemptores. Lá em cima, sob o olhar eterno da estátua, João chorou pela primeira vez desde o pai, não por perda, mas por medo de ser descartável. Eu roubei um relógio, mas ele roubou o meu coração, murmurou para o vento. Horas depois, voltou à casa, encontrando Miguel no pátio, a viola silenciosa no colo. Fala comigo, implorou João. Miguel estendeu a mão: senta. Rafael é fantasma, João. Vivo, sim, mas o homem que eu amava morreu naquela cela. Eu mudei, ceguei, curei, encontrei-te. Mas a dúvida pairava, um véu fino sobre a confiança. Rafael chegou 2 dias depois, num táxi poeirento que parou no pátio com um suspiro cansado. Alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos fundos de quem vira infernos, ele era a encarnação do passado, casaco de linho amarrotado, cicatrizes finas no pescoço testemunhando torturas. Miguel, chamou, voz rouca de desuso. Miguel, alertado pelo som do motor, saiu à soleira, o corpo rígido. O abraço foi breve, carregado, cheiros de tabaco espanhol misturando-se ao jasmim português. João observava da sombra da cozinha, coração martelando como no dia do roubo.
A conversa inicial foi um baile delicado, Rafael contando anos de exílio em Barcelona, pintando sob pseudónimo, casado com uma mulher por fachada mas fiel na memória a Miguel. Eu pensei-te morto também, até o artigo. O teu amor salvou-me na prisão. Miguel ouvia, lágrimas silenciosas traçando caminhos nos vincos do rosto. E eu vivi pela tua sombra. João serviu café, mãos firmes apesar do caos interno, sentindo-se intruso num reencontro sagrado. Rafael notou por fim, e tu és João, o amigo de Miguel. O olhar de Rafael era avaliador, não hostil, mas penetrante, o que o artigo chamou de amante gay. Interessante. Os dias seguintes foram um turbilhão emocional, a casa transformada em palco de memórias e confrontos. Rafael instalou-se no quarto de hóspedes, trazendo garrafas de rioja e histórias de touradas sangrentas que faziam Miguel rir como há anos não. João recuava, trabalhando turnos extras na livraria, lendo versos de Fernando Pessoa para clientes mas sentindo-os ecoar vazios. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Menos o teu. Rita notou, o que te corrói, rapaz. Parece que perdeste a alma. João confessou fragmentos, e ela aconselhou, luta pelo amor presente. Fantasmas não aquecem camas. O conflito irrompeu numa noite de fado no Senhor Vinho, tascas escondidas no bairro alto onde vozes lamentavam amores perdidos. Rafael insistira em ir, arrastando Miguel e João para uma mesa encostada à parede de azulejos. Uma fadista cantava, estranha forma de vida, a melodia cortando como navalha. Rafael, embriagado pelo vinho, pegou na mão de Miguel, lembra-se das nossas noites aqui. Antes da PIDE nos caçar como cães. Miguel assentiu, mas os seus dedos entrelaçaram-se com os de João sob a mesa, um gesto sutil de lealdade. Rafael viu, o rosto endurecendo. Então é sério, este João. Ele não sabe o que perdemos. De volta à casa, a discussão explodiu no salão iluminado por velas. Tu voltaste dos mortos para reclamar o que não é teu, gritou João, voz quebrando. Rafael rebateu, e tu? Um ladrão que se infiltrou por pena. Miguel merece mais que caridade de rua. Miguel interveio, voz trovejante apesar da fragilidade, basta. Rafael, tu és passado, glorioso, mas partido. João é futuro, imperfeito, mas real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo soluço de Rafael. Eu escapei da morte por ti, e agora? Rejeitas-me. Ele partiu na manhã seguinte, deixando uma tela inacabada, dois amantes entrelaçados em tons de azul tejo, com uma terceira sombra tênue ao fundo. O adeus curou algumas feridas, mas abriu outras. Miguel mergulhou em melancolia, tocando fados antigos até os dedos doerem. João, sentindo-se culpado, questionava, eu roubei-te o reencontro. Miguel puxou-o para o colo no sofá, não. Tu salvaste-me dele, e de mim. O amor reconstruiu-se em camadas novas, conversas sobre medos de abandono, promessas sussurradas ao amanhecer. Mas o maior teste aguardava. Uma semana depois, durante a PRIDE de Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando na Praça do Comércio, multidões dançando ao som de Popquier, um telefonema mudou tudo. Era Ana, Miguel, Rafael. Ele tentou suicídio em Madrid. Deixou uma nota, sem ti, a luz apagou-se de novo. Corre, irmão. O pânico invadiu a casa como uma maré alta. Miguel, devastado, decidiu ir, eu devo-lhe isso. O fecho. João, coração partido mas nobre, ofereceu-se para acompanhar, não sozinho. Nós somos dois agora. A viagem de comboio para a Espanha foi um purgatório, Miguel silencioso, dedos traçando padrões invisíveis no vidro, João segurando-lhe a mão, contando histórias de Lisboa para ancorar o presente. Em Madrid, o hospital era um labirinto de azulejos frios, cheiro de desinfetante sufocando o ar. Rafael, pálido na cama, olhos vidrados de remédios, murmurou ao ver Miguel, perdão. Por voltar e quebrar tudo. Miguel sentou-se ao lado, voz suave, não quebraste. Curaste, mostrando-me que o amor não é posse, mas libertação. Rafael olhou para João, um sorriso fraco, cuida dele. Ele merece um amor que veja. De volta a Lisboa, o incidente catalisou crescimento. Miguel iniciou terapia com um psicólogo que era no Centro de Saúde de Alfama, desenterrando traumas como raízes podres. João juntou-se, partilhando o roubo inicial como metáfora de fome emocional. Eu pensei que levava um relógio, disse numa sessão, mas ganhei um coração. O terapeuta sorriu, e o cego? Ele viu-te vir. O verão findava com um convite inesperado. Ana, transformada por uma separação própria, o marido revelara-se intolerante à sua fraqueza, por defender Miguel, pediu para visitar. Desta vez, sem crucifixo,
com um livro de poesia lésbica na mala. Eu errei, João. Ensina-me a ver como tu vês. O jantar foi tenso mas terno, bacalhau com batatas, conversas sobre perdão, risos tímidos quando Ana confessou dançar fado em segredo. Outono tingia Lisboa de ocre e âmbar, folhas de castanheiro caindo como confetes melancólicos nas calçadas. Com Ana reconciliada, visitas semanais trazendo vinhos de Coimbra e histórias de sobrinhas curiosas sobre tios especiais, a casa de Miguel pulsava com vida nova. João, promovido na livraria a gerente assistente, organizava leituras autores portugueses lendo sobre amores proibidos, plateia enchendo o espaço com aplausos e abraços. Tu construíste uma família aqui, disse Rita, batendo-lhe nas costas. Miguel, livre das sombras de Rafael, retomou a arte com fúria renovada. Ditava esculturas para Tomás, agora aprendiz leal, peças que capturavam texturas emocionais, um abraço em bronze retorcido, simbolizando o roubo transformado em dádiva. Uma galeria em Belém ofereceu exposição permanente, e a crítica aplaudiu, o tato que transcende a visão, um triunfo da alma portuguesa. João lia as recensões em voz alta, voz inchada de orgulho, enquanto Miguel traçava os seus dedos como se fossem relevos vivos. Mas a harmonia era frágil como vidro de murano. Um dia, no regresso de uma caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, arcos imensos e quando sussurros ancestrais, João recebeu uma mensagem no telemóvel: sei o teu segredo, ladrão. Paga ou conto tudo ao teu amorzinho. Anônima, mas o número traía, um prefixo de beja. O pai. Não, ele morrera em paz meses antes. Investigando com Rita, descobriram, um primo distante, endividado, que ouvira rumores do passado de João e via oportunidade em chantagem. O medo regressou, viscoso como o nevoeiro do Tejo. João escondeu a mensagem, não querendo preocupar Miguel após o drama de Rafael. Mas as noites tornaram-se insones, acordava suado, imaginando a decepção nos olhos leitosos de Miguel ao saber que o Salvador era, afinal, marcado por fraqueza. Eu mudei, repetia para o espelho rachado, mas a dúvida roía. O chantagista escalou, chamadas noturnas, voz distorcida, 10.000 euros, ou o bairro sabe como te infiltraste. João, desesperado, pediu empréstimo a Rita, vendendo o relógio antigo que herdara do pai, ironia amarga. Mas no encontro marcado no armazém abandonado no Beato, o plano virou, o primo chegara com 2 capangas, não para dinheiro, mas para lição. Viado ladrão, vais aprender respeito, grunhiu um, punhos cerrados. João lutou, socos trocados na poeira, um corte na sobrancelha sangrando quente. O resgate veio improvável. Tomás, seguindo João por intuição, chamou Miguel, que guiou a polícia pelo telemóvel. Sirenes encheram o ar, capangas algemados, o primo choramingando desculpas. No hospital, pontos no rosto de João, Miguel esperava, rosto uma tormenta de preocupação. Por que não me disseste? Eu teria enfrentado contigo. João, voz embargada, confessou tudo, a chantagem, o medo de perder a confiança. Miguel segurou-lhe o rosto ferido, o roubo inicial. Foi o melhor erro da tua vida. Confio em ti, em nós. O incidente abalou mas fortaleceu. O primo, processado por extorsão, revelou no interrogatório o ódio familiar enraizado. O pai dele nos envenenou contra os pecadores. João, com o apoio de Miguel, processou a família por difamação, ganhando indenização que doou à Associação GLBT de Lisboa, abrigos para jovens expulsos, como ele fora. Inverno trouxe neve rara a Lisboa, flocos dançando sobre o Natal das luzes no Rocio. Ana juntou-se à ceia, peru assado com castanhas, fados natalícios tocados por Miguel, brindes a famílias escolhidas. Eu vejo agora, disse Ana, olhos úmidos. O amor vence o ódio, como o sol o nevoeiro. Mas o clímax aguardava na viragem do ano. Uma carta de Rafael chegou, não de dor, mas de paz. Casei-me de verdade, em Barcelona, com um homem que me ensinou a viver sem sombras. Obrigado por me libertares, Miguel. E a João, seu ladrão que rouba corações. O riso encheu a casa, libertação final. Primavera renasceu com propostas. Miguel, ajoelhado no pátio de jasmim, ofereceu um anel de prata gravado com vejo-te, casa comigo, João. Rouba-me para sempre. Lágrimas e sims, um casamento simples na sede de Lisboa, Padre Ali abençoando, Ana como madrinha, Rita e Tomás testemunhas. A cidade aplaudiu, bandeiras arco-íris no vento. O ano novo despontou com promessas tecidas em fio de ouro, Lisboa acordando sob um céu de safira que espelhava o Tejo sereno. O casamento de João e Miguel, anunciado no Diário de Notícias como um amor que venceu sombras, do roubo à redenção, tornou-se símbolo na comunidade convites para palestras em cafés do Bairro Alto, onde partilhavam a jornada. O primeiro toque foi roubo, o último, eternidade.
João, agora co-gerente da livraria expandida, organizava workshops de escrita para jovens GLBT, páginas enchendo-se de confissões libertadoras. Miguel, aclamado artista, viajou com João para o Douro, vinhas em socalcos como escadarias verdes, o rio serpenteando como veias de vinho. Ali, numa quinta alugada, Miguel pintou, com palavras, descrições de uvas maduras que Tomás esculpia em cerâmica, peças vendidas em leilões de Porto. Tu dás-me visão, dizia Miguel, dedos traçando as costas de João ao pôr do sol. Mas o idílio interrompeu-se com uma sombra, notícias de protestos em Faro, sul conservador, onde um casal gay fora atacado. Vai lá, disse João. A tua voz cura. Miguel falou numa praça lotada, bengala erguida como cetro. Eu fui cego pelo ódio, mas aprendi a ver com o coração. O amor não é crime, o silêncio, sim. A multidão, mista de aliados e céticos, aplaudiu hesitante, mas um jovem na primeira fila, olhos como os de João jovem, aproximou-se, obrigado. Eu fugi de casa por isto. Miguel abraçou-o, sussurrando, encontra o teu João. De volta, contou a história, fortalecendo o laço, somos faróis, amor. Contudo, tensões internas emergiram. João, assediado por um admirador na livraria, um escritor de 20 e poucos, charmoso e insistente, sentiu o puxão do passado, e se eu não bastar? Miguel, sensível às pausas, confrontou-o numa noite chuvosa, duvidas. Após tudo? João desabafou, o roubo me marcou, medo de ser insuficiente. Miguel, vulnerável, admitiu, e eu? A cegueira me faz temer ser fardo. A discussão, feroz como temporal, terminou em lágrimas e reconciliação, basta dúvidas. Somos suficientes. O maior conflito veio de fora, um documentário sobre o escândalo de Alfama, Vasco, libertado por bom comportamento, vendendo direitos à TV, filmagens na rua, microfones invasivos, conte-nos o roubo, João. Foi amor à primeira vista? Ou à primeira mentira? A exposição reabriu feridas, vizinhos distantes, família distante de Beja cortando laços remanescentes. Miguel, furioso, processou por difamação, mas o dano emocional ferveu. Eles nos reduzem a sensacionalismo, gritou João numa discussão rara. O clímax irrompeu numa projeção pública no Cinema São Jorge, o DOC, tendencioso, retratando João como oportunista, Miguel como vítima iludida. A plateia murmurava, mas no QIA, João levantou-se, verdade. Eu roubei um relógio, mas ganhei uma vida. O amor nosso venceu ódios que vocês perpetuam. Miguel juntou-se, voz firme, cegueira ensinou-me, ver é escolher com paixão. O aplauso veio, lento mas crescente, o realizador envergonhado cancelando episódios futuros. A crise catalisou a união. Com indenização, fundaram uma fundação, Visões do Coração, bolsas para artistas abrigos táteis para deficientes. Ana gerenciava finanças de Coimbra, Tomás expandia oficinas. Rafael enviou apoio de Barcelona, uma tela conjunta, enviada por correio. Verão findou com viagem a Beja, João guiando Miguel pelas planícies alentejanas, visitando a sepultura do pai. Flores postas, perdão sussurrado ao vento, descansa. Eu encontrei paz. De volta, no pátio de Jasmim Eterno, celebraram aniversários, João 27, Miguel 52, tosse com vinho do Douro. O ciclo da vida em Lisboa girava como as rodas do elétrico amarelo no chiado, carregando João e Miguel para horizontes de serenidade conquistada. A fundação florescia, exposições táteis no Museu do Azulejo, workshops onde jovens cegos e pintavam, com voz e toques, ecos de histórias como a deles multiplicando-se. Vocês são lendas vivas, disse um beneficiário, um rapaz de Évora com prótese na perna e coração partido. Miguel sorriu, não lendas. Sobreviventes. Desafios persistiam, sutis como névoa matinal. Saúde de Miguel fraquejava, dores nos olhos remanescentes, visitas ao oftalmologista no Hospital de Santa Maria revelando glaucoma avançado. Pode piorar, avisou o médico. João, pilar inabalável, adaptava, apps de áudio para leituras, massagens nos templos ao luar. Eu carrego-te, brincava, e quando o primeiro abraço? Miguel ria, e eu, os teus medos. Um conflito final de estos, convite para TEDx Lisboa, tema vulnerabilidade como força. Nervos à flor da pele, ensaiavam no salão, João gaguejando sobre roubo como metáfora de fome emocional, Miguel sobre cegueira como visão ampliada. No dia, auditório cheio no Coliseu dos Recreios, luzes quentes banhando-os. Miguel falou primeiro, voz e quando, eu não vejo cores, mas sinto-as no teu toque, João. O amor é o pincel que pinta almas. João seguiu, lágrimas contidas, eu tentei roubar um estranho, mas ele roubou-me o cinzento da vida.
O standing ovation foi trovão, convites chovendo, palestras em Porto, Faro, até Bruxelas para a Conferência Europeia GLBT. De volta, calmaria profunda. Ana, agora tia orgulhosa, trouxe sobrinhas para férias, meninas correndo no pátio, perguntando por que o tio Miguel não vê, mas sabe tudo. Ele respondia com histórias, dedilhando viola, os olhos mentem, o coração, não. Rita expandiu a livraria para café quier, João gerenciando com maestria, casais encontrando refúgio em mesas de conversa. O choque final, doce, inesperado, veio numa manhã de outono, folhas douradas dançando no Tejo. Miguel acordou João com um envelope, lê. Dentro, resultados de testes médicos, visão parcial restaurável com cirurgia experimental. Olhos arregalados, João sussurrou, tu verás. Miguel assentiu, emocionado, ver-te. Completamente. A operação em Madrid, Rafael, agora amigo, hospedando-os, bem-sucedida, vendas borradas primeiro, depois foco nítido. Semanas depois, no Mirador da Graça, Miguel viu pela primeira vez o rosto de João ao sol, lindo. Como imaginei, olhos de tempestade, sorriso de fado. O beijo, sob céu estrelado, selou o círculo, do roubo na sombra ao vislumbre na luz. Anos fluíram como o Tejo eterno. A casa encheu-se de ecos, netos de Ana visitando, Tomás casando com parceiro, fundação globalizando. João e Miguel, grisalhos mas inquebráveis, passeavam Alfama, mãos dadas contra ventos do Atlântico. O que aconteceu depois chocou-nos, ria João. Chocou o mundo com amor. E Lisboa, testemunha silenciosa, sussurrava a aprovação nas suas ruelas antigas.